você achou? Hebreus 11? Escritura conhecida, né? Vamos ver do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não vê. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladar, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento diante da Tua Palavra. Sabemos que todo culto devemos ler a Tua Palavra e que possa o Espírito Santo inspirar essas palavras para chegar ao coração dos Teus filhos. Essa noite, a nossa confiança será sempre em Ti. Por isso, ajuda os nossos passos e alinha os nossos pensamentos, unido próximo de Teu coração. Porque Tu ama os filhos e sabe o que as necessidades dos filhos precisam. E essa noite precisamos de Ti, Senhor. Em todos os momentos de nossas vidas precisamos de Ti. Por isso, abençoa-nos, Pai, através do poder da Tua palavra. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de entrar no assunto, pode sentar, meus irmãos. Antes de entrar no assunto, eu queria ler uma carta que ficou na cabeceira, né, do Mensageiro há muito tempo. Eu queria ler primeiro esse contexto, para você prestar bem atenção, que isso ficou guardado. E agora foi produzido pelos crentes da Bíblia, para vários sites você vai encontrar isso. Mas eu quero ver o contexto. O importante é você compreender o contexto do assunto, né? Tem vezes que tem muitas pepitas guardadas que ainda a gente não tem. Então, é bom a gente poder lê-las. Por isso eu quero ler para você. E depois eu vou entrar, eu quero usar uma expressão que está aqui, ó. Lá no verso 6, ora, sem fé. Aí você diz assim, mas irmão, está escrito mais um pouquinho, é impossível agradar a Deus, né? Mas vamos dizer, pense num mundo sem fé. Vamos chegar sobre isso, mas vamos ler primeiro o que o mensageiro escreveu e deixou para nós. Se Deus tem chamado para ser realmente como Ele, se você é chamado para ser como Cristo, como um filho de Deus, com todo o seu espírito, Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade, e colocará sobre ti tais demandas de obediência que Ele não te permitirá seguir a outros. Olha só, e Ele vai dizer assim, a outros cristãos. Que hoje em dia as pessoas falar cristãos, fico pensando, né? Como está esses que são os cristãos, né? E irmão Bruno está dizendo isso. E de muita forma Ele aparecerá guiar outras boas pessoas e fazer coisas que Ele não te guiará a fazer. Então, são boas pessoas, elas vão fazer coisas, mas Ele vai dizer, para você, você não deve fazer.
Já pensou isso? Outros cristãos ou ministros que parecem ser muito religiosos, úteis, pode ser empurrarem sobre influências, maquinarem, com levarem adiante os seus planos. Então outros ministros vão fazer seus planos, vão fazer isso, vão conduzir isso para frente. E escute o que ele vai dizer agora. Mas você não pode fazer isso. E se você tentar fazer isso, você se encontrará em tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer extremamente penitência. Você sabe o que é essa palavra penitência, né? Você vai se submeter a uma situação difícil, você vai ter que rogar a Deus. Por isso que eu estou dizendo, muitas coisas, irmãos, a fé, existe nível de fé. Para alguns, você pode fazer isso, para outros, não pode fazer. Quando você cresce cada vez mais na fé, muitas outras coisas você vai se submeter à palavra de Deus, e não Deus vai permitir você fazer isso. Olha aqui. E a outros será permitido ter sucesso, fazer grandes coisas, somas de dinheiro, legados deixados por eles, como tendo luxúria, mas Deus pode suprir, olha só, Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que ouro. O que seria muito melhor do que ouro, irmão? Muitas vezes as pessoas, elas se asseguram no que tem, nas suas riquezas, nos seus bens e nisso. O que está acontecendo? Por que ele falou que é melhor do que ouro? É você saber que Deus te guarda, que cuida em todos os momentos, que protege. Isso é mais importante. E é nisso que ele vai falar, que é uma completa dependência nele, para que ele possa ter privilégio de poder prover tuas necessidades, dia após dia, a partir do seu tesouro invisível. Quem é que cuidou dos livros? Você está entendendo? Muitas vezes nós vivemos nessa era, que é uma era científica, e tudo nós queremos que seja científica. Agora pense uma coisa que eu vou dizer. Lá no Jardim do Éden houve duas árvores, uma árvore da ciência e uma árvore da vida. Você se lembra disso, né? Uma árvore da ciência e uma árvore da vida. Hoje elas estão aqui. Hoje a gente tem mais inclinação à árvore da ciência do que à árvore da vida, mas não é para ser assim. É interessante isso, né? Quando você se depara com a árvore da ciência, você diz assim, ó, mas a árvore da ciência, olha, está dizendo que é assim, ó, estamos dizendo que é isso. Agora eu vou dar um exemplo para você. Você acha que já estudou sobre isso? Alguns já estudaram? Quando você se depara com o Big Bang, você diz assim, a ciência diz, não, houve uma explosão. Mas espera aí, ele disse que antes do Big Bang não havia nada. Nada. E de repente veio o Big Bang, uma explosão, cria-se uma matéria, veio uma pequena matéria que era quase impossível ver a olho nu, e de repente aquela matéria se explode e forma todos esses planetas. Será que isso é a ciência que está dizendo? É uma coisa empírica. E você tem vezes as pessoas creem mais nisso do que dizer que Deus criou o céu e a terra através da fé. Porque, irmão, se Deus cobra a fé de você, Ele teve que ter fé na sua própria palavra. Se Deus teve que tocar em alguma coisa e dizer, haja, Ele creu na sua palavra para produzir isso. Então Ele teve que ter fé naquilo que Ele determinou. Deus não ia cobrar nada de você se Ele não fez também. Você entende? Então isso é importante você. Essa é uma era científica, que segura nas coisas da ciência. Por isso que estou tentando depois falar sobre esse assunto. Sem fé,
Olha aqui. O Senhor pode permitir a outros seres honrados, levado adiante e manter escondido na obscuridade, porque Ele quer que produzir uma fragrância da sua escolha para a glória da sua vida, ao qual somente pode ser produzido na sombra. Billy Graham, Oral Robertson, tão forte parecido, né? Ministérios milionários, né? Agora pense nisso, o que ele está falando, irmão Branco? Olha aqui. Deus permita a outros ser grandes, mas te mantém pequeno. Ele permite outros fazerem uma obra para Ele e Ele creve por isso, mas Ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar ser conhecido quanto você está fazendo. Então, para fazer sua obra ainda mais preciosa, Ele permitirá a outros terem os créditos da obra a qual você tem feito, e isto produzirá uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier, irmão. A recompensa nossa nunca foi aqui. Se você está fazendo alguma coisa para Deus, pense uma coisa: não é aqui. Você não vai ser reconhecido aqui. Pense em Jesus. Jesus foi reconhecido aqui, foi chamado de Beelzebul, foi perseguido. Aí eu fico pensando, né? Jesus. Mas aqui você nunca vai ser reconhecido. Por isso que ele diz: um profeta não é reconhecido em sua terra. Então, vamos continuar. E ele vai dizer assim: o Espírito Santo, o qual colocou uma estrita observação sobre ti, com um zelo, amor, te repreenderá por palavrinhas ou por perda de tempo, ao qual outros cristãos jamais parecem ter passado por isso. Quando você perde tempo com isso, Deus vem e te repreende. Quando você fala alguma coisa, Deus vem e te repreende. E tem cristãos que parece que Deus não repreende nada. Estranho, né? Você está percebendo o que ele está falando? Então, que fique claro em sua mente que Deus é soberano, infinito, e tem direito de fazer da maneira que agrada a Ele mesmo. Ele não te explicará milhares de coisas que enredarão suas razões quanto lidar contigo. Não, Ele não tem que explicar o que acontece contigo. Muita gente fica assim, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado, e por que? Deus não tem que explicar isso a você. Ele quer que você mantenha a sua fidelidade. Ele quer que você amadureça o seu caráter. Olha aqui. Deus te tomará em sua palavra se você absolutamente se entregar para ser seu escravo ou seu servo. Ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá a outro dizer e fazer muitas coisas que você não dirá ou fará. Selado eternamente está que você lidará diretamente com o Espírito Santo, e que é para que ele ter o privilégio de prender a tua língua ou encadear as tuas mãos ou fechar os teus olhos, de maneira que com outros não é assim. Olha, isso aqui é uma coisa. Agora, quando você está tão possuído com Deus vivo, e que você está em seu coração secreto, e se agrada e se deleita sobre esta tutela e administração peculiar, pessoal, particular, zelosa do Espírito Santo sobre sua vida, você terá encontrado o vestíbulo do céu, ou melhor, a porta do céu. Aqui está o ponto, irmão. Você viu o que o irmão Branda deixou numa cabeceira escrito? O que ele está querendo dizer? Muitas vezes Deus te deixa dessa maneira,
para você receber maiores benefícios, porque os nossos benefícios nunca vai ser aqui, nunca, de maneira nenhuma. Se você está galgando esse benefício aqui, você não entendeu ainda quem é Deus. A nossa terra não é aqui. O que temos aqui é mordomia. O irmão Lee fala sobre isso, né? Sobre mordomia. E um dia vai ser cobrado a tua mordomia. Cada um cuide da sua mordomia. Amém? Cada um saiba usar a sua mordomia. É isso que eu quero dizer. Então agora analise um mundo sem fé. Um mundo que Deus não pode falar as palavras, e as palavras ficaram quietas dentro de Deus, e Ele não diz: haja os céus e a terra, haja luz. Ele não falou, Ele ficou aqui. Nada teria. Nem você estaria aqui. Porque é um mundo sem fé. Agora Deus, quando fala, Ele usa a fé. Irmão, e como é que vem a fé? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha só, ouvir a palavra de Deus. Mas para você ouvir a palavra de Deus, tem que alguém falar. Então ela vem pelo falar também. Quando alguém fala sobre a palavra de Deus, aí isso vai atingir ao teu coração. Agora imagina um mundo sem fé. Por isso que Paulo está dizendo aqui no verso 6: ora, sem fé é impossível agradar. Você entendeu? Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Ele existe? Amém? Você crê mesmo? Aleluia! Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque se você crê que Ele existe, você vai buscá-lo de todo o seu coração. Agora, se você ainda tem dúvida e não crê nesse Deus, você nunca vai buscá-lo. Porque você pode ser que crê na ciência, na árvore da ciência, não crê na árvore da vida, que é Cristo Jesus. Por isso que, irmãos, qual é o benefício? Você sabe que você vai falar sobre cura. Quando a gente fala sobre cura, você diz assim, ó: pelas suas pisaduras fomos sarados. Está no passado. Então Deus já nos sarou. Agora, a ciência vai explicar uma coisa. Não, é uma doença tal, é assim, assim, temos que tomar remédios, isso. Não é isso que ela vai dizer? Ela vai criar uma lógica para você. Mas a palavra diz: se você tiver fé, você está curado. Daí há um conflito entre a ciência e a fé? Não. Aí que está. A ciência veio para ajudar. Ela não cura. Agora Deus sim cura. Deus colocou nós, dentro de nós, alguns soldadinhos, vou usar essa expressão para você entender, para nos curar. Algum acidente, alguma coisa. Você viu quando se arranha, quando se machuca, quando você... O que acontece ali? Vem os glóbulos brancos para proteger aquilo. Eles morrem ali para ser sarado o quê? As feridas. Então dentro de nós já existe um padrão de cura que Deus deixou ao nosso corpo. Você vai dizer assim: o médico cura? Não, o médico nunca vai dizer que cura, porque ele não é um curador. Ele ajuda. Quebrou o braço, ele vai lá, puxa para cá, parafusa, arruma a linha, ele ajuda. O corpo vai produzir isso porque Deus deixou isso dentro do corpo. Agora isso tem a ver também para os filhos de Deus tomar por fé. Tem alguns médicos que são arrogantes e dizem que eles curam, né? Com Cristo isso é, né? Mas para você entender, né? Então, se é um mundo que não tem a fé, a gente não estaria nessa era que estamos vivendo agora, nesse tempo. Então, quando diz assim: quando Jesus voltar, haverá fé? Essa é uma pergunta boa, né? Haverá fé. Porque a Escritura diz que haverá fé. Mas também ela diz assim, ó: muitos esfriarão em sua fé. Por quê? Porque caíram para outros caminhos. Mas vamos entender. Vamos agora. O assunto é isso? Vamos começar a entender. Olhe bem, ele vai dizer assim: fé é uma substância. Substância considera isso, né? Isso.
Isso. Fé é uma substância. Fé. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele é um recompensador daquele que o busca diligentemente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse mundo foi feito pela fé. As coisas foram moldadas na existência da fé. Deus apenas viu aquela gota de orvalho lá no ar. Veja lá como você quer chamar. Ele apenas falou e disse: haja luz. Houve luz. Então ele trouxe a terra para fora, e a seca, e assim por diante. Tudo isso foi feito em um ato de fé. Deus, o mundo inteiro foi feito pela fé. Você está aqui esta noite pela fé. Muitos de vocês disseram aos seus empregados: olha só, irmão, olha só o que ele está querendo trazer para você dar entendimento do que é fé. Fé é uma coisa muito simples. Muitos de vocês disseram aos seus empregadores que voltaria ao trabalho amanhã. Isso é fé. Como você sabe que voltaria? Essa é a pergunta. Como é que você sabe que vai voltar? Como é que você sabe que depois do culto vocês vão para casa? Mas você diz assim: depois do culto terminar eu vou para casa. Você está entendendo? Agora, você disse à sua esposa: estarei lá em casa depois do culto, lá pelas 11 horas. Como você sabe que estará aqui? Ou como você pode estar na eternidade antes das 11 horas dessa noite? Então, quando você toma isso, o que você... Olha só o que é a fé. Se expressa. A fé, ela se expressa. A fé, ela tem uma obra, ela se expressa. Enquanto, se eu não falar, mas se eu estivesse aqui, a minha esposa estivesse em casa, ela dissesse assim: ó, depois do culto eu vou estar aí. E se eu não falasse? Isso não é fé. Agora, quando eu me expresso, eu tenho fé que estarei lá. Você entendeu? Deus quer que nós tenhamos isso em nossos corações. Mas você diz: mas para que isso? Isso é muito simples, sim. Ele quer dizer que você fale. Você está precisando de alguma coisa? Você precisava de uma oração? Expresse isso através da fé. Olha aqui. Agora vamos apenas pegar esse pensamento aqui. E ele diz: mas é tudo pela fé? Tudo é pela fé. Agora eu quero que você pense sobre isso. Portanto, se tudo é pela fé, então sem fé não haveria nada. Nada nessa terra. Nem luz, nem sol, nem lua, nem estrela, nem vida, nada. Você entendeu quando aconteceu no jardim do Éden lá? Aonde Eva foi? Foi na árvore da ciência. Foi na árvore da sabedoria. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Por que ela não foi na árvore da vida? Aonde era Cristo Jesus? Porque aonde é a batalha mais pelejada? Aonde que é que a luta que ela flui? Na mente. É ali que está a consciência, ali que está a sabedoria, ali que estão os pontos, está no espírito. Ali é onde que Satanás batalha em sua mente e coloca alguns pensamentos mal, aonde você dá ouvido a Satanás, tudo é na mente. Agora, um filho de Deus, através da fé, ela está onde? No coração. É diferente. É nisso que eu quero chegar um pedacinho aqui. Vamos ver se eu coloco isso para você se lembrar. Acho que você vai se lembrar porque quando você fala, lembra que a gente já recebeu isso até no folheto? Aqui existe nesse coração uma pomba que simboliza o Espírito Santo, né? Dentro desse coração tem uma serpente, né? Que está simbolizado lá, se lembra no jardim do Éden, onde que ele veio, enganou Eva e tal, entrou. Você sabe o que estou falando, né? Agora, quando o irmão Bruno explica isso, ele vai dar qualificação
Dois corações. O que está dentro do coração de uma pomba? O que está dentro do coração de uma serpente? Aí está o ponto, irmão. Daí você diz, será que na Bíblia tem alguma coisa que eu posso me amparar nesses pontos? Será que eu posso pegar algum versículo da Bíblia para te colocar aqui? Olha aqui, irmãos. Vamos ver se a gente abre aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Só abrir para você saber. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Vamos entender isso. Está em Gálatas. Em Gálatas tu mostra as duas condições. A serpente matou quem? Se lembre? Aonde estava do coração de Caim? O que entrou no Caim e matou quem? O seu próprio irmão. Quem mata irmão é aqui que vai estar? Ele vai estar com o Espírito Santo ou vai estar aqui? Agora preste atenção aqui. Mas o fruto do Espírito é. Mas é isso que eu não quero, eu quero saber antes. Olha só, está aqui, ó. 18. Gálatas capítulo 5, 18. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se você está guiado pelo Espírito, você não está debaixo do quê? Da lei. Graças a Deus, né? Agora preste bem atenção, por que ele está falando isso? Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu não estou na questão da lei. Agora, se eu estou andando na carne, aí está o problema. Escute bem agora. Ele vai dizer assim: porque as obras da carne são conhecidas. Você preste atenção, abra os seus olhos. Você está sendo ensinado para ser espiritual. Então preste bem atenção. As obras da carne são. Daí vai dizer: adultério é obra do espírito ou da serpente? Da serpente. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, olha só, peleja, dissensão, quer discutir, discussão, briga, heresia, é quando você não toma a palavra de Deus corretamente e quer só usar ela por interesse próprio. Olha, eu vejo muita gente querendo fazer isso, irmão, mas quando a palavra vem, que é verdade, vai levar chibata nas costas. Sabia disso? Porque para tu ser uma pessoa que julga, você tem que escutar os dois lados. Tem gente que está só escutando um lado, e aí está o problema. Heresia. Agora escute bem, o que acontece ainda? Agora outro ponto importante, que esse é mais visível para nós: invejas, homicídio. O que é homicídio? É o que aconteceu lá no princípio. E Jesus vem e diz assim: quem fala de um irmão é homicida. E você quer me dizer que é um cristão? Não pode. O que estamos aprendendo? Ser filhos e filhas de Deus. Amar a palavra como ela é. Orar pelos meus inimigos. Render-se à palavra. Mas não ser tolo. Jesus nunca foi tolo. Olhe bem. Olha aqui. Ele vai dizer outra coisa importantíssima a nós. Se você tem um pingo do Espírito Santo, você está entendendo o que estou falando. Será que tudo isso que eu falei está aqui? Não tem como. Então eu estou provando para você que um coração que está com amargura, ele vai arranjar um monte de coisa. Ele não está deixando o Espírito Santo
trabalhar nesse coração. Olha aqui. Ele vai afirmar outros pensamentos aqui, ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer, ele disse, grutaria, coisa semelhante. Daí Paulo chega a dizer, coisa semelhante exército, acerca das quais vos declaro, não já, antes vos disse que os que cometem tais coisas, não sou eu que estou falando, não herdarão o reino de Deus. Você teme a Deus? Então saiba, as pessoas que fazem isso, não herdarão o reino de Deus. É tremendo, né? Quando a palavra vem. Agora escute bem. Mas o fruto do Espírito, onde está? Está aqui. Isso aqui é coisa boa, irmão. Isso aqui não veio de Satanás. Isso não veio lá de Gênesis, onde que toda essa carne. Isso não veio, porque é a carne que produz isso. Essas coisas que eu li antes, é a carne que produz. Você já percebeu? Se eu tenho inveja, será que é o Espírito que faz isso? Não, é a carne. Agora, quando eu tenho o Espírito Santo, preste bem atenção aqui. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora Paulo vai dizer uma coisa importante aqui. Contra essas coisas não há lei. Por tudo isso, se você fizer tudo isso aqui, ó, amor, bondade, longanimidade, não há lei para isso. E você vai para casa, vai para a glória, porque não há lei sobre isso. Agora, Paulo está falando para Gálatas. O que você acha que está acontecendo em Gálatas? Para ele estar falando isso? Heresia, divisão, problema. Ele está explicando. Será que se não tivesse problema em Gálatas, assim, tu acha que ele ia falar alguma coisa sobre isso? Ele ia falar da eternidade, de coisas para frente. Mas precisa voltar nos pontos para explicar a Gálatas o que está acontecendo com o teu coração. Aí está o ponto. A gente tem que saber o que acontece dentro de nós. Por isso, se lembra quando eu falei no outro culto? Não é só a doutrina, é a vida que você está vivendo. Que prova que está o quê? Ou na graça, ou trancado na lei. Vamos continuar. Já pensasse o mundo sem fé? Agora preste bem atenção ao que ele vai dizer aqui, ó. Então precisamos examinar o que é a fé. Precisamos saber como. Ao ter fé, ela nos muda e nos torna pequenos criadores sobre o nosso próprio ambiente em que vivemos. E espero que ao final desse sermão, desta manhã, você descubra que não tem fé, ou se você tem fé, ou você não tem fé. E se você não tem fé, busque-a. Descubra que tem fé para algumas coisas, mas não para outras. Você comece a aplicar essa fé que você tem para as outras coisas que você não tem. Você agora percebeu uma coisa que chegou aqui? Opa, de repente eu tenho fé para uma coisa, mas para isso aqui eu tenho grande dificuldade. E uma coisa você já sabe, começa a dizer, fé é o firme fundamento. Não é que isto, só com isso aqui, só com firme fundamento que é fé, você se tornará perfeito. Não, mas é um firme fundamento. É onde você comece a base do crescimento de um filho de Deus. Olha aqui. Agora vai chegar uma coisa importante, irmão. Irmão Branda, na mensagem, a presença não reconhecida. Esse é interessante, porque as expressões dos títulos da mensagem, né? Irmão Branda diz, trabalhando para ser
único propósito, para que você reconheça a presença de Jesus. A única coisa do ministério do irmão Brana é um propósito só. É você reconhecer a presença de Jesus. Para que você reconheça a presença de Jesus Cristo. E se Ele está presente, então agora tudo está resolvido. Ele fez a palavra. Ele está aqui para confirmá-la. E Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmão. Não muda. O que está acontecendo com nós? Nós estamos sempre em mudança, irmão. Porque cada vez nós queremos ser melhor pai, melhor avô, melhor tio, melhor vizinho, melhor amigo. Você entende? Isso, se você estabilizar e não querer ser mais, é como você retroceder. Aqui, enquanto estivermos aqui, a gente tem que crescer em conhecimento e graça. Você já se estabilizou? Você já parou na jornada? Você acha que você já sabe tudo? Você só acha, será que você esgotou Deus? Será que Deus não pode trazer uma revelação maior para você agora? Ou você acha que acabou a revelação de Deus? Será que você até crê na revelação de Deus? Ou crê só em ciência? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez eu fazia um monte de perguntas para você talvez pensar. Porque as maiores pessoas, as melhores pessoas são as pessoas que pensam e são críticos. Críticos no quê? Naquilo que é conhecimento, irmão. Não crítico em pessoas. É interessante, né? Por isso que o irmão falou assim, ó, se tiver um pensamento errado em você, o que ele diz? Duvide desse pensamento, que com certeza esse pensamento não é teu. Então você, mas irmão, duvidar? Claro, você vai duvidar porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, sempre te colocará coisas da eternidade, pensamentos bons da eternidade, coisas maravilhosas, não pensamentos maus. Olha, a mensagem a ele eu ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi novamente dizer: você está caçando. Isso é para nós. Esse é para dar mensagem. Escute bem. Isso aqui tem uma coisa muito fina aqui. Talvez você capte isso. Preste atenção. Eu ouvi a mensagem, mas agora vejo. Você se lembra de Jó? É o mesmo princípio. Eu ouvi novamente dizer: você está caçando e precisa de caça. Quem que está falando com o mensageiro? Você está caçando e precisa de caça. Observe que foi Deus que colocou o pensamento primeiro na mente de nosso profeta para obter esquilo. Você acredita que Deus pode colocar um pensamento em você? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com essa vida que Deus deu para você para ir para a eternidade? Ele deu o Espírito Santo a você. O que você está fazendo? E agora, ele está explicando o que acontece quando Deus faz. Porque Deus tem na palavra dele tem uma coisa importante para você saber. Olha só. Pois Deus opera em você tanto o querer quanto o realizar a sua boa vontade. Se você é um filho de Deus, Deus vai colocar o pensamento a você e você vai receber o pensamento. Interessante isso. O que você acha de Davi assim? Aquele é um circunciso, esse não tem Deus. Quem está falando aí? Davi. Alguém? A Golias. Isso o que é? Inspiração. Isso vem de quem? Vem de Deus.
Será que ele como homem faria? Não, um jovem, irmão, um jovem, o mais novo da família, o mais pequenininho da família, que ficava cuidando das ovelhas. Acompanhe isso aqui. Então Deus disse ao seu profeta: de quantos você precisa? Interessante isso, né? É Deus falando. Você não está precisando de caça? Sim. E quanto você precisa? Olha, o que você precisa? Esse hoje à noite, irmão, o Espírito Santo, que possa bater no coração. O que você necessita? O que você quer? Olha, isso é muito bom. O que você precisa? E eu pensei, agora não quero exagerar, vou pedir apenas 3 esquilos. Quero que for jovens, 3 esquilos, vermelho. Eu quero. E ele disse: então fale. Você percebeu? Por que Deus está dizendo para ele falar? Porque é a fé. E quando estiver na tua mente, quem é que sabe? Quem vai produzir? Será que Deus na mente dele lá? Vou fazer o mundo, o céu, vou fazer o homem, vou fazer os animais, vou fazer tudo isso aqui. Mas não fala. Não vai sair. Agora quando você expressa, isso vira obra. Você percebeu o quanto precisamos falar? O que Deus fez na sua vida? O que Ele curou a você? Glórias a Deus, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me ajudou nas horas difíceis, Deus me guardou de tantas lutas, de tantas provas, Deus refrigerou a minha alma. Como é que fica aí? Quanto é Deus para você? Para mim é a maior coisa que eu tenho. Eu não tenho tesouro nenhum aqui. E um dia eu sempre falei para os meus irmãos, eu falo assim, ó, quando eu virar que Ele me chamar, não sei que dia que Ele vai me chamar, eu quero virar, e tudo que ficar aqui eu não tenho nenhum interesse. Já falo agora, para aquele dia não ter dúvida, porque as minhas palavras que eu falei, ela vai ter que bater comigo. Então eu viro e abandono tudo, porque eu vou para casa. Você entendeu? Você tem que falar, você tem que ter certeza. Quando você tem certeza de Deus, você tem que dizer para Deus. Mas parece que temos medo de dizer algumas coisas para Deus, né? Você já pensou sobre isso? Vou falar sobre filhos, que é uma coisa importante porque pertence a vocês. Cada pai que está aqui tiveram filhos, ou mãe tiveram filhos, pertence a você. Os meus netos pertencem também a vocês. Agora eu vou explicar uma coisa para você interessante. A mesma fé que um dia você ouviu a palavra, você teve que ouvir. Alguém falou, alguém trouxe, alguém manifestou para você, e você recebeu, e você tomou por fé, e o Espírito Santo entrou em você, e você agora está batizado com o Espírito Santo, e confiante. Essa é a fé que está em você. Agora, essa fé você pode usar para chamar os seus filhos. Você está entendendo isso? Você tem que usar essa fé. Não é a tua conversão, não, de fé. É essa fé. Por isso que quando Josué fala, eu e a minha casa, ele está usando o quê? Fé. Ele está movimentando fé, convicção, certeza. Porque se Deus falou assim, haja o mundo, haja luz, e foi por fé, você percebeu aqui? Por que você não pegue? Irmão, daí você diz assim, ó, para mim, eu sei onde que vai cair. O meu morando fala isso, irmão. Você vai dizer, mas irmão, antes tem as circunstâncias, está acontecendo isso, eu estou sentindo isso, eu estou aquilo, eu vejo aquilo. Irmão, fé não usa e nem vê circunstância. Porque se eu for ver circunstância, eu nem levanto da cama. Você consegue entender isso? Circunstância, daí você diz, o país está desse jeito, tem problema disso, tem aquilo ali.
Não é isso que a palavra diz para nós. Você está entendendo? Por isso que a gente veio fazendo uma estrutura de vários domingos, ensinando que você tem que pedir, você tem que falar, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, porque está na Escritura, irmão. Olha aqui. Vamos um pouquinho para frente. Temos mais um tempinho, né? Então, a fé vem pelo ouvir. E você tem que falar antes de poder ouvir. Agora observe, fé sem obras. Agora, a coisa, parece que Paulo está falando pela primeira vez a Romanos capítulo 4. Justificação. Abraão pela fé. Olha só. Você se lembra, né, da discussão que tem muitos estudiosos que falam sobre Abraão, Paulo fala sobre a fé, Tiago fala sobre a obra. E agora o irmão Brana vem acertar esse ponto. Ó, ele vai dizer assim, ó, justificação, Abraão pela fé. E Tiago está justificado pelas obras. Mas isso não contradiz. Paulo está falando do que Deus viu em Abraão. Paulo está falando do que Deus viu em Abraão. Deus não precisa ver a obra de Abraão para saber que ele vai fazer. Então Paulo está explicando assim, ó, Paulo está usando a visão de Deus para dizer, é pela fé. Entendeu? Agora, Tiago está usando outra maneira. Tiago está usando assim, ó, Tiago está falando do que o homem viu em Abraão. Como nós aqui, nós estamos vendo em algum irmão essa obra ou essa fé. Então, estou vendo porque ele está manifestando a obra da fé. Você percebeu? Então, o que está acontecendo aqui? Nenhuma das duas está errada. Uma é, Paulo está falando que Deus viu através de Abraão a fé que ele tinha, e Tiago manifestou dizendo sobre a obra, porque quando Tiago está falando da obra, vê Abraão querendo tomar a posição de sacrificar o seu filho, não é isso? Isso é obra. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Tiago está falando do que o homem viu em Abraão. Paulo está falando do que Deus viu em Abraão, em Gênesis 6, quando ele disse que ele teria um filho de Sara. E Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Ele creu na promessa. Foi isso que Deus viu. Então Tiago fala que está falando de um homem que viu em Gênesis 2, onde Abraão ofereceu Isaac. Veja o que é fé. Que fé você tem. É isso que Deus vê. Mas o que são suas obras? É isso que os vizinhos vê. Por isso que Tiago faz aquela, mostre a tua fé, que eu mostro o quê? As minhas obras. Você entendeu? Porque para nós humanos, eu tenho que ver obra no meu irmão, eu tenho que ver obra na minha irmã, eu tenho que ver a manifestação de Deus, que parte de Deus. Você entendeu? Todos nós somos responsáveis por isso. Mas para Deus, Ele já sabe que você tem essa obra, porque Deus, Ele sonda nós, né? Mostre as suas obras de sua fé, e eu lhe mostrarei as minhas obras da minha fé. Veja, observe, eu acredito que esta audiência aqui tem fé. Eu acredito nisso, mas eu acredito que você tem medo de soltá-las nas obras, pois eu acredito que você apenas solta a sua fé. Vê onde está o problema? É nós manifestar nas obras. Porque eu falar que tenho fé sem obra, o que a palavra diz? É morta. Você percebeu? Então, eu tenho que manifestar isso. Não é isso que me salva, né? Você sabe, a gente aprendeu sobre isso, né? Quem salva nós é a graça. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus que nos salvou. Mas, como filho de Deus, eu faço as obras de Deus, que são o quê? Que está em Gálatas.
bondade, longanimidade, mansidão, confiança, aquilo que está dentro ali, manifestado. Você entendeu? Mais um pouquinho, temos mais 7 minutos. Escute bem aqui, ele vai dizer assim, ó. Jeová Jireh. Devemos lembrar que nada pode ser feito sem fé. E primeiro tem que ser confessado. Esse confessado que o irmão Branco está usando aqui é falado. Vamos entender. Vamos entender. Isso aqui é bom. Isso é a coisa mais maravilhosa que um filho de Deus tem que ter. Você recebe por revelação, né? Chegou a você. Você confessa isso. Quem é que vai dizer que eu estou com a saúde ruim, estou assim, e eu vou lá, Senhor, eu preciso estabelecer minha saúde para servir a Ti, Senhor. E Ele vai dizer assim, aquilo vem com inspiração. Estás curado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou confessar isso e estou curado. Você percebeu? Então agora eu confesso isso. Então tudo isso vai manifestar o que eu confessei, irmão. Agora se eu confessar, eu não estou curado. Dói aqui, dói ali, dói aqui. Não vai funcionar, porque você não teve o quê? Fé. Nunca deixe Satanás querer te enganar com isso, irmão. Você vai dar ponto a Satanás, né? Olha assim, como é que vai dizer assim, ó. Nada pode ser feito sem fé. O primeiro tem que ser confessado, pois ele é o autor da fé. Sabendo disso, e que nada pode ser feito sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E agora? Ele é o sumo sacerdote de nossas confissão. Isso é escritura, irmão. Já pensou? Ele é o sumo sacerdote de nossa confissão. Você está precisando de alguma coisa? Você não precisa confessar o teu irmão. Confessa a Deus. Senhor, eu preciso disso. Olha aqui. Agora, aqui em Gênesis, né? É uma Bíblia, né? Aqui no livro de Hebreus, coloca isso como profissão. Professar é confessar. É a mesma coisa que professar e confessar. Confessar significa dizer a mesma coisa. Por suas pisaduras estou curado. Vê? Agora, por sua vida estou salvo. Vê? E agora? Então, primeiro temos que confessar. E ele se coloca como um mediador. É o único mediador entre Deus e o homem. Ele se coloca lá para fazer intercessão sobre o que confessamos que ele fez. Que coisa sólida e sensata é essa? Você agora percebeu, irmão? Nunca deixe Satanás dizer alguma coisa contrária sobre isso. Como eu falei de família, por isso que eu estou dizendo para ele, nunca deixe Satanás botar na tua cabeça em relação aos filhos. Deus abençoa, olha só, Deus abençoa Abraão pela uma ação que ele fez. E a bênção vem para Levi. Já pensou nisso? Não, você já me viu isso? Se você é um homem de fé, só vai vir bênção para seus filhos, ou assim vai vir bênção para seus netos, vai vir, porque Deus, Ele é galardoador, Ele derrama a bênção. Não seja mesquinho, vai pensar assim, não, é só para mim, porque eu fiz. Tu não fez nada, se Deus não te chamou, tu não é nada. Você percebeu? No plano de Deus, Ele quer que você produza isso. Produza isso. Temos que libertar disso, irmão. Nós temos que produzir isso. Bota a mão. Meu filho vai ser uma bênção.
Minha filha vai ser uma bênção. Mas será que como é que a gente fazia antes? Tinha uns aí que falavam um monte de coisa que eu nem vou falar. Nem vou falar. Não, bênção. Bênção. Porque se Deus fala, haja luz, e o Espírito de Deus está em você, o que você tem que fazer? Cada vez você fala, cada vez você diz. Se lembra da viúva que Jesus estava explicando lá, batendo na porta? Faz a minha causa, faz a minha causa, faz a minha causa. Jesus assim, eu não respeito nem a Deus e nem respeito aos homens, mas essa viúva está me incomodando. Vou tomar a causa dela, para ela nunca mais me incomodar. Agora, será que Deus é esse juiz que... Olha, irmão, não precisamos você entender, irmão. Confesse, peça, tome a palavra, abençoe. Ah, mas irmão, eu já abençoei uma vez. Uma vez? Uma vez? Fica. Se você ama sua filha, se você ama o seu filho, tu falasse só uma vez na vida para ele, nem abraça o teu filho, nem abraça a tua filha. Não, o que é isso? Pense nisso, irmão. Pense nisso. São coisas para a gente amadurecer. Será que o Deus que deu o Espírito Santo a você, Ele não pode ouvir um pedido seu? Né? Olha bem, o Deus que deu o Espírito Santo a você, que trouxe a verdade a você, que vai levar você para a eternidade, será que Ele não pode ouvir um pedido seu? Será que Ele vai negar esse pedido a você? Por isso que o irmão Brana falava assim, ó. Vou se lembrar para você se lembrar. Isso é importante. Uma vez um diácono forçou Bilipô para ir na frente. Depois o irmão Brana foi lá e repreendeu o diácono. Lembra? Vocês sabem a história. Então o que ele quer dizer? Nunca faça isso. Deixe, se é o Espírito Santo, vai conduzir de lá para cá. Não deve ser forçado. Nada deve ser forçado. Quando você mais força, mais você leva o teu filho para longe. Então, por isso que a terceira puxada, ela está firmada nisso, irmão. Eu queria falar sobre isso. A terceira puxada está firmada nisso. É a coisa mais importante que... Já pensasse? Deus colocou na mente do profeta. Você não está caçando. Você percebeu? Agora nós que precisamos, nós que queremos nossos filhos para a eternidade, como é que ele faz? Ele coloca isso em seu coração. É você, pai. Eu quero meus filhos. Eu quero meus netos. Eles são herança minha. Você percebe isso? Olha. Como isso é bom, irmão. Eu quero um mundo com fé. Eu não quero um mundo sem fé. Eu quero um mundo que Deus tome controle da minha vida, do meu lar, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, de todos. É isso que eu creio, irmão. Aonde eu estiver, eu quero que os meus irmãos estejam. E lá vamos levantar nossa voz em louvor. Vamos cantar ao Deus da glória. É isso que vamos fazer agora. Vamos adorar a Deus com o hino número 281. 281. A página 281.